Bom dia, a graça e a paz a todos, irmãos, irmãs, aqui conosco presente. Bom dia para você que está em casa nos acompanhando por meio do Facebook. E nesse dia a todos os pais, que Deus possa estar abençoando você que está aqui e você que está aí na sua casa. Que Deus te abençoe ricamente. Estamos aqui para mais uma aula do livro Kryptonita. Hoje estaremos estudando o capítulo 14, que tem de subtítulo O Pecado. Os louvores, se não tivesse, não poderia ser melhor se tivesse combinado, né? Fala sobre remissão dos pecados, Jesus lavando nossos pecados através do teu sangue, né? E por que essa importância de nosso Deus com o pecado? É porque ele é nocivo, é porque ele traz consequências difíceis. E é por esse motivo aqui que nós vamos estar estudando um pouco mais sobre o pecado, né? Graças a Deus, aos poucos as coisas estão tentando voltar à normalidade. Estamos aqui com alguns irmãos acompanhando aqui o culto. E como é uma aula, né? É gostoso a participação dos alunos, né? Que nem a Jéssica falou, professor Pitágoras. Obrigado, irmã. A gente fica feliz com esse reconhecimento vindo dos irmãos, e a gente sente que vem do Espírito Santo, né? Esse reconhecimento, e é uma honra ser um professor da parte de Deus, né? Graças a Deus. Pecado. Qual é o conceito que os irmãos, as irmãs têm de pecado? Só para a gente começar aí o nosso bate-papo. Um de cada vez. É tudo aquilo que não agrada a Deus. Falou o Hélio, é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tá certo. Mais alguém? O conceito que você tem de pecado. O que você entende de pecado? O que é o pecado na sua concepção? Por enquanto, não se preocupe com a Bíblia, né? Vamos tentar definir o pecado da maneira que nós enxergamos. O que é o pecado para você, irmão, irmã? Desobediência a Deus. O Flávio falou desobediência a Deus. Tá certo também? E aí, mais ou menos o caminho que nós vamos seguir. Mas eu quero mais uma opinião, pelo menos. Mais alguém? A incapacidade de você fazer aquilo que agrada a Deus e também aqueles que estão ao seu redor. O pastor Everaldo falou uma coisa importante: a incapacidade de fazer aquilo que agrada a Deus e as pessoas que estão ao seu redor. Olha só como o negócio agora abriu o leque. O pecado, ele é tão sério, que além dele afetar o teu relacionamento com o teu Deus, ele afeta o teu relacionamento com o teu próximo, quem está ao seu redor, quem está ao seu lado. Olha só que perigo que é o pecado. E muitas vezes nós definimos o pecado como errar o alvo. Está correto também, mas não é só isso, né? Ele não é só errar o alvo, não é uma coisa tão simples assim. Porque errar o alvo, um atirador pode errar, né? O alvo. Ele pega uma arma, mira e erra o alvo. Um centroavante, né? Trazendo agora para o futebol, ele mira no gol, chuta e errar o alvo. Mas o pecado não, ele é um pouquinho mais complexo, ele é um pouquinho mais complicado. E essa definição básica que acabei de apresentar, você acha que errar o alvo descreve adequadamente a séria natureza do pecado? Sim ou não? Vou falar, o pecado é só errar o alvo, é só isso? Quem acha que sim, pode levantar a mão. Quem acha que não, permanece com ela abaixada. A maioria dos irmãos, vocês não estão podendo acompanhar, mas a maioria ficou com a mão abaixada e eles estão com razão. Não é só errar o alvo. Eu quero que você abra sua Bíblia
em Isaías capítulo 59, versículo 2. Vamos entender um pouco mais desse assunto, né? Pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. Os irmãos estão se ajeitando e estão localizando. Você em casa, se estiver com a Bíblia, ou com o celular que tem a Bíblia, abra a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, e acompanhe aqui conosco a definição, o que é, algumas consequências que o pecado traz, agora à luz da palavra de Deus. Isaías 59, 2 diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o leve a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Olha só o que o pecado pode provocar já de início, em relação a você e ao seu Deus. Primeiro, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. De cara, ele já te separa do seu Deus. De começo de conversa, o pecado, ó, separação. Na parte B do versículo, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Eu estou lendo aqui na nova versão Almeida atualizada. Os seus pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Eu gosto de estar entendendo porque tem muita gente que não tem oração respondida. Agora você começou a entender porque tem muita gente sentindo a falta da presença de Deus, mesmo estando na igreja. Pecado, separação, mesmo sendo crente. Por esse motivo, nós rotulamos o pecado como criptonita espiritual. É o que tira, o que é que vem roubando a sua força, meu irmão e minha irmã? É o pecado, é a criptonita espiritual. Há outros termos usados para variações de pecado no Novo Testamento, tais como iniquidade, transgressões, injustiça e violação. Entretanto, minha intenção não é fazer um estudo de cada um, mas detalhar os principais aspectos do pecado e o seu poder de atrair pessoas para longe da fonte de vida verdadeira. O pecado ataca a vitalidade, o amor, a força, o equilíbrio, a paixão e o propósito que possuímos. Não se engane, o pecado é perigoso e prejudicial. Pode ser de fato prazeroso, mas somente por um período. Envolver-se com o pecado é praticamente trocar o positivo a curto prazo pelo negativo a longo prazo, pois depois que o pecado termina, ele nos fere com as consequências da morte. A nossa carne gravita em direção ao pecado, mas como novas criaturas em Cristo, possuímos a natureza de Deus. Nós internamente não temos nenhum desejo por Ele e podemos resistir à sua atração. Disse assim a Caim. Olha só o poder do pecado na vida de um dos primeiros homens do planeta Terra. Caim estava lá
com a sua família, já deposta do paraíso por causa do pecado. Interessante, Adão e Eva são os primeiros habitantes do planeta Terra, segundo a palavra de Deus. E eles desobedeceram, que nem o Flávio falou, né? Uma desobediência a Deus, pecado. Consequência desse pecado, eles foram expulsos do paraíso. Herdaram o que? Passou, a partir desse momento, passou a herdar a morte. E agora estão vivendo do suor do seu trabalho, arando a terra, cuidando dos bichos, plantando, semeando para poder comer, para poder sobreviver. E eles tiveram de início 2 filhos, Abel e Caim. E num episódio ali entre Deus com Abel e Caim, aconteceu um desgaste. E Caim estava prestes a cometer o primeiro homicídio da história. Mas Deus veio de encontro a ele, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha só o diálogo que Deus tem com Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: se fizer o que é certo, não é verdade de que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha só que interessante. Aqui uma verdade espiritual. Deus falando aqui para Caim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Pense bem nessa frase. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito por Deus? É verdade, você vai ser aceito, porque você foi obediente, você foi submisso, submissa, e você vai ser aceito por Deus. As suas orações vão ser aceitas por Deus, e os seus pedidos vão ser atendidos. Olha só que maravilhoso. Parte B: mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Gente, o que vai acontecer então se nós não fizermos o que é certo? Quem vai estar na nossa porta? O pecado. A nossa espera. Misericórdia. Isso aqui é uma revelação espiritual. A Bíblia, o Espírito Santo acabou de falar comigo, com você. Se você fizer o que é errado, atenção, o pecado está à sua porta te esperando. E sabe o que vai acontecer? Olha aqui o finalzinho do versículo 7. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Eis que o Espírito milita contra a carne, porque são opostos. Diz Paulo lá, a igreja dos Gálatas, lá em Gálatas. O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, ele milita contra a nossa carne, porque são opostos. Jesus nos salvou, o Espírito Santo habita dentro de nós, só que a nossa natureza pecaminosa continua dentro de nós ainda, enquanto esse corpo não for transformado. O apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha só, se o apóstolo Paulo, homem de Deus, primeiro apóstolo dos gentios, um dos maiores nomes na Bíblia, confessa a sua fraqueza, imagina eu e você.
Se Paulo lutava contra a carne, por que eu e você não vamos ter que lutar contra a carne? Somos nós super-homem? Eis aqui a criptonita, o pecado. Mediante o quê? Que nem o Flávio falou, desobediência. Eis que ele está à porta te esperando, se você desobedecer. Vocês estão vendo quantas coisas interessantes, né? Já descobriram aqui sobre o pecado. Vocês estão vendo que não é só errar o alvo, ele está indo além, está aparecendo, ele está dando as facetas, ele está dando a cara agora para nós. E tem mais, irmãos. Note que é uma porta para o pecado entrar na vida de uma pessoa, e essa porta chama-se desejo, cobiça. Lembra lá nas aulas anteriores que a nossa fórmula para a criptonita era o que? A desobediência mais a cobiça, né? Desobediência mais a cobiça é igual a criptonita, é igual o pecado, é igual a idolatria espiritual, é igual o que? Rebeldia. Desobediência com cobiça é igual a pecado. E está aqui novamente. E quem nos alerta sobre isso aqui na Bíblia? Tiago. Tiago escreve bem assim. Tiago capítulo 1, versículo 15. Você que está em casa e está chegando agora, estamos estudando sobre o pecado. E estamos indo agora a ver Tiago, capítulo 1, versículo 15. Olha só que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala agora acerca da cobiça. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só a cobiça, olha só que a palavra de Deus fala no versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, depois de consumido, gera o quê? Gera a morte. Começou aonde? Numa coisa para muita gente hoje simples. Mas não é problema a gente, né, cobiçar algumas coisas, né, desejar algumas coisas. E eu concordo com você. O problema não é você desejar algo. O problema não é você almejar algo na sua vida. O problema é a intensidade de que você deseja. Intensidade, ao grau. Se aquilo que você almeja, se aquilo que você deseja for superior e ocupar o lugar de Deus, aí já era. Um exemplo. O Tiago fala ainda e vai continuar aqui. Desejai e não alcançar, porque desejais para o próprio ego. Olha só, a cobiça. Não deseja para um bem coletivo, não deseja para a glória de Deus, ele deseja para o próprio ego. E aquilo acaba virando o seu Deus. Rouba o lugar de Deus, rouba a glória de Deus. E a glória de Deus ele não divide com ninguém. E a cobiça muitas vezes nos leva a isso. Cobiça por dinheiro, cobiça por posições na sociedade, cobiça até por coisas alheias. Por esse motivo a cadeia está lotada. Cobiça de coisas que não lhe pertencem. E assim por diante, o negócio vai andando. E a palavra de Deus é bem clara. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então,
porta, no versículo anterior, lá em Gênesis, nós vimos que o pecado entra através da nossa vida por uma porta, e essa porta se chama cobiça. Vocês entenderam essa parte? Então, qual que é a porta de entrada do pecado na nossa vida? Cobiça. Cuidado. Olha a porta aberta. Essa porta pode ser aberta ou fechada de acordo com a decisão que tomamos a respeito dos nossos desejos. O pecado anseia nos controlar. Ele também tem o seu desejo, e o seu desejo é nos tornar escravo ou escravos. Paulo desenvolve as palavras de Jesus para nós cristãos. Romanos 6,16 diz assim: vocês não sabem que se tornam escravo daquilo o que escolhe obedecer? Pode ser escravo do pecado, que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Amém. Olha só o que Paulo diz aqui em Romanos 6,16. Você tem uma escolha. Você pode escolher ser escravo do pecado, que conduz à morte por causa da sua cobiça, ou você pode escolher ser escravo de Deus mediante a obediência, que nos conduz à vida e à justiça. O que você vai escolher hoje? A cobiça ou a obediência? O maior problema da sociedade hoje no século 21 não é nem a depressão, é a desobediência. Começa nos filhos. Filhos desobedientes a pai. Gente, é a coisa mais normal, eu tenho certeza aqui. Eu acho que se não for a maioria de vocês, ou todos vocês, já viu criança, bebezinho, 2, 3 anos, fazendo birra no mercado, desobedecendo pai e mãe. É uma coisa de louco, que eu me entendo por gente, assim, que eu me lembro assim, eu tenho consciência que eu sou um ser humano, e sair com meu pai, com a minha mãe. Se eu abrisse o bico para pedir uma coisa que eles já tinham falado que não ia comprar, misericórdia, irmão. Não era não, ô filhinho, calma, lá em casa a gente conversa, era na hora. Pá! Rapaz, você ficava até chateado, mano. Era cada paulada. É por isso que eu amo meu pai e minha mãe até hoje. As porradas que eu levei me fizeram homem, me fizeram submisso. Bendito filho que honra pai e mãe. É o primeiro pedido de Deus com promessa. Está lá nos 10 mandamentos. O negócio é tão sério que está lá atrás. Está lá na Bíblia. Está lá em Êxodo 20, né, pastor? Os 10 mandamentos. Êxodo 20, para você que está duvidando, abra sua Bíblia lá. Olha lá o mandamento: honra seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam multiplicados nessa terra. Gente, o que a gente mais está vendo é filhos desobedientes, filhas desobedientes, e a desobediência está indo para um lado assim mortal. Quer saber mais que o pai e a mãe. Nasceu depois da manhã, já quer saber mais quem já nasceu 40 anos atrás, 30 anos atrás. Já sofreu, já padeceu, que nem o pastor falou, ralou, trabalhou para trazer o pão, o leite, a comida, o material da escola, né? A roupa. Ah, você não fez mais que a sua obrigação. Oxi, obrigação? Amar é obrigação, amar é dom. Sabe que o pai e a mãe na vida de você, filho e filha? É dom de Deus na sua vida. Pai e mãe é bênção, principalmente se eles são submissos ao Senhor.
Aí que você tem que ter mais respeito, tem que ter mais zelo, tem que ter mais carinho. Quando você honra seu pai e sua mãe, você está honrando a Deus. O pai e a mãe, ele tipifica Cristo na sua vida, filho e filha. Como o pastor representa Deus na igreja para a membresia, o pai e a mãe representam Deus para o filho e para a filha. Porque amanhã vocês vão ser representantes de Deus para a sua família, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas tem que começar obedecendo. E hoje a desobediência, a cobiça, tem levado jovens à droga, ao homossexualismo, ao suicídio, a depressões. Sabe por quê? Insatisfeito, nada agrada. O pai e a mãe dão de tudo. Não está bom, não está bom, quero mais. Vai trabalhar, meu amigo. Você está achando que é moleza? Eu fui ter minha primeira bicicleta depois dos 18 anos, quando eu comecei a trabalhar. E nem por isso fiquei com depressão, nem por isso fiquei maldicionando meu pai e minha mãe. Eu fui para o quartel, 18 anos, eu fui morar longe de casa. Eu fui servir lá em Guaratinguetá, servi lá na Escola Especialista da Aeronáutica. Para você conhecer a EAR, você pode pesquisar no Google aí. Eu morava lá 30 dias, lá eu vim uma vez por mês para casa, 18 anos. Sabe o que está fazendo lá? Ralando. Eu era soldado da PA, Polícia da Aeronáutica. Era fricção e porrada todo dia, treinamento pesado. Mas sabe para quê? Formou caráter, me formou. Sabe o que eu sentia quando estava no quartel, morando no quartel? Saudade do meu pai e da minha mãe. Interessante, né? Passei 18 anos lá com eles, brigando, né? Desobedecendo. Eu era desobediente também, a gente é cabeça de baixo também, né? Apanhando. Mas quando eu fiquei longe do meu pai, rapaz, da minha mãe, que saudade da família. É quando você está sozinho que você começa a dar valor. É aquela frase famosa, é quando a gente perde que a gente começa a dar valor. E aí é triste, que dependendo do jeito que você perder, pode ser para sempre. Não perca essa oportunidade de honrar a Deus, de obedecer a Deus. Eis que a cobiça já colocou o pecado à sua porta. Jovem, você é o futuro do Brasil, você é o futuro da igreja. Você é o maior alvo do diabo. Não deixe o diabo minar sua vida através da desobediência, através da cobiça. Você é bênção de Deus e o diabo quer estragar. Não deixe, que nem diz aqui, você tem que dominar os seus desejos. Não deixe que ele te domine, não deixe que ele te escravize, porque você é uma bênção de Deus aqui na terra. O pecado não é óbvio, e não é uma coisa fácil de você enxergar e já identificar. Opa, isso aqui é pecado. O pecado ele é sutil. O pecado, em intenção de nos escravizar, é enganoso, e ele nos controla ao endurecer nosso coração. Hebreus 3,13: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecidos. Está aqui, ó, Hebreus 3,13. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Não deixa para amanhã, meu irmão, minha irmã. É hoje. Se você percebeu, se alguém já está endurecendo o coração, já está caindo na armadilha do pecado, mediante a desobediência, alerte ele, para que o coração não fique endurecido. E uma vez o coração endurecido, cauterizado, queimado, meu amigo, é muito difícil de você rasgar de novo aquela carne. Alguém já machucou assim, de queimadura? Você vê como que fica? Não fica um negócio difícil de romper, né, Flavinha? Cria uma pele ali diferente,
rígida, dura, né? E ali você não quer nem mexer mais, é traumático. É a mesma coisa que o pecado faz em nosso coração. Ele vem e machuca, e ele vai endurecendo, ele vai cauterizando, e uma vez cauterizando, ele vai selando, ele vai tampando nossos ouvidos para o Espírito Santo, e torna muito difícil de entender ou ouvir a direção do Espírito, esse Espírito que já habita dentro de você, irmão, irmã. O Espírito Santo, ele lembra de que Deus apareceu a Salomão 2 vezes. Lembra lá, quando Salomão foi escolhido rei de Israel, e teve a honra de edificar o templo para Deus? Davi queria edificar o templo, mas não pôde. Ele falou, não, teu filho Salomão que vai erguer. Davi preparou todos os utensílios, o material necessário, o ouro, a prata, mas quem construiu o primeiro templo foi Salomão. E quando Salomão ia inaugurar o templo, um pouco antes, ele teve um diálogo com Deus por 2 vezes, em sonho, e recebeu instruções, e recebeu bênçãos de Deus. Dá para acreditar que esse Salomão, que é nada mais, nada menos que o homem mais sábio do planeta até hoje, como ele nunca houve nem haverá, segundo a Bíblia, homem mais sábio que Salomão. Sabedoria essa que trazia reis de fora, reis de outros países, para ouvir a sabedoria de Salomão, que na verdade era a sabedoria de Deus, através de Salomão. O homem mais poderoso do planeta naquela ocasião, o mais rico de todos, ele recebia presente de todas as nações, um rei que reinou sobre Israel, sem fazer uma guerra. E olha que Israel lutou muito. Salomão não precisou guerrear, ele só administrou, porque Deus o abençoava. Homem sábio. Tem o Provérbios de Salomão, são 31 capítulos escritos por ele. E o que aconteceu com esse homem? Por causa da cobiça, ele adulterou contra Deus, ele cometeu idolatria. Dá para acreditar nisso? Muitos discutem hoje. O Salomão, para vocês terem ideia, irmãos, ele foi casado com mais de 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, e no meio dessas esposas vieram mulheres de outras nações, e trouxe com elas cultos dos seus deuses pagãos. Vocês acreditam que Salomão, junto com uma dessas mulheres, chegou a sacrificar um dos seus filhos a Moloque, queimando vivo no fogo? O rei mais sábio do planeta, o homem mais sábio, vindo sabedoria de Deus, chegou a queimar o seu próprio filho no fogo. E a consequência disso tudo qual que foi? Salomão, o profeta chegou a Salomão com um pedaço de pano e rasgou em 10 partes. E falou: o reino será dividido, você vai ficar só com 2 reis, só com 2 tribos, as outras vão se espalhar. Foi no momento crucial do povo hebreu, aonde o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul, e de lá para cá só desgraça, só guerra. Reino do norte, cativeiro assírio; reino do sul, cativeiro babilônico, destruição de Israel, povo escravizado por 70 anos, povo destruído, nações destruídas. As 10 tribos que foi para o norte, acabou, não existe mais. As 2 tribos que sobrou, foi de Benjamim e Judá, ficou cativo na mão de Nabucodonosor na Babilônia por 70 anos, e assim foi caminhando a história da igreja. Olha só a consequência do pecado na vida de Salomão, o rei que tinha de tudo para prosperar, e fracassou, porque endureceu o coração, deu ouvido ao pecado. Então o pecado é coisa muito séria. E o problema maior de tudo, para a gente concluir aqui a nossa aula, o pecado, ele é intencional e leva à prática do pecado.
O pecado intencional eventualmente torna-se uma prática. Esse processo acontece da seguinte forma: quando desobedecemos pela primeira vez, a nossa consciência fala conosco, que é o Espírito Santo. Geralmente, não é uma voz, mas um sentimento desconfortável. O nosso coração grita numa linguagem não verbal: você errou o alvo, desviou do caminho da vida e deve corrigi-lo. O curso, arrependendo-se e pedindo perdão. Se nesse momento abandonamos nosso pecado através do arrependimento genuíno, o nosso coração é limpo e permanece sensível à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Entretanto, se ignoramos a voz da nossa consciência, o véu discutido no capítulo anterior cobre o nosso coração, e agora, quando desobedecemos novamente, não sentimos um desconforto tão profundo. Por assim dizer, fica mais difícil de ouvir agora, porque a nossa consciência vai ficando menos sensível, mas ainda podemos pedir perdão e ser restaurado se verdadeiramente mudarmos a nossa mente e o nosso coração em relação ao pecado cometido. Porém, se mais uma vez ignoramos essa pequena voz de arrependimento na nossa consciência, então outro véu vem sobre o nosso coração, e a nossa capacidade de compreender torna-se ainda mais fraca. Quando desobedecemos a palavra de Deus, dessa vez há somente uma pitada muito fraca de desconforto interno, e muito mais difícil de ouvir a nossa consciência. Está perto de ser completamente dessensibilizada. Ainda podemos pedir perdão e ser restaurados, se realmente mudarmos a nossa mente e o nosso coração em relação ao pecado. Mas é muito difícil perceber os nossos erros. Se ainda mais uma vez ignorarmos e ficarmos a voz de arrependimento, outro véu cobre nosso coração. À medida que esse processo continua, a nossa consciência eventualmente torna-se endurecida ou cega, a nossa idolatria toma conta. Ainda podemos receber o perdão, ser restaurado, mas teremos pouco desejo disso acontecer. Olha só, pode, sim, não existe pecado sem perdão, porém, a tua consciência está tão cauterizada que você já vai achar aquilo lá normal. Para você não é mais pecado. E aí começa a morar o perigo. E nesse momento, Deus nos envia um profeta, um pastor, um amigo para nos alcançar. Se não dermos ouvidos ao mensageiro, o próximo passo que Deus usa para nos alcançar é as circunstâncias difíceis. Um câncer, um acidente que pode nos deixar aleijado, uma AIDS, e assim por diante. Um vício no crack. Vocês já viram viciado em crack? É quase irrecuperável. Misericórdia. Porque endureceu o coração e foi desobedecendo, não ouviu o Espírito Santo, não ouviu o Espírito Santo pela segunda vez, não ouviu o Espírito Santo pela terceira vez porque já está cauterizado, não ouviu o pastor, não ouviu os amigos, não ouviu o professor. Aí Deus fala: espera aí, você vai me ouvir na paulada. Lembra aquela história que eu falei da minha pai e da minha mãe? É desse jeito que muita gente ouve, é na porrada, se é que ouve. Aí a pessoa chora. Deus perdoa o pecado, mas as consequências do pecado é você quem paga. Pense nisso. Vai sair com o namorado para fazer aquilo que só deveria ser feito no casamento? É com você, livre-arbítrio. Aí engravida. Deus perdoa? Perdoa. Mas a consequência do seu pecado você vai carregar no colo. E de repente sem marido. Você é menina. Você é menino.
Além de ter uma pensão, a pessoa, uma criança com 15 anos, sendo obrigado a pagar uma pensão para um filho que ele nem imaginava que ia vir. E pior, e se você pega uma doença? Você vai carregar por resto da sua vida, ou até morrer, dependendo da circunstância, da gravidade da doença. Consequência do pecado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que está acompanhando nós aí pelo Facebook, fica o alerta. A cobiça é a porta do pecado. A cobiça, a desobediência, ela coloca o pecado à sua porta, te esperando para te escravizar. Você pode dominar, você tem o Espírito Santo em você, peça ajuda a Ele. Pai, me ajude a dominar minhas vontades, os meus desejos pecaminosos, me ajude a lutar contra aquilo que vai me aprisionar. Eu quero ser escravo do Senhor, eu não quero ser mais escravo do pecado, porque o Senhor já me libertou do pecado uma outra hora. Agora eu sou livre para te adorar. Que Deus te abençoe, você e sua família, e medite essa semana. A sua cobiça pode te levar a... Que Deus te abençoe. Um bom fim de semana e um belo Dia dos Pais para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.